Olá a todos, agora é meio-dia e 55 minutos do dia 30 de agosto de 2022. Hoje eu vou narrar para você, que está me ouvindo, o que aconteceu e o que foi discutido em Ganímedes, que é uma das luas de Júpiter, né? Lua essa que é compartilhada com o lado benevolente do governo oculto e com o lado também maléfico do governo oculto. Como também existe uma cooperação dos governos de superfície, que é esses aí que aparece no noticiário, né, do mundo inteiro. Bom, naquele dia que eu tinha escrito, né, para vocês, que eu escrevi, naquele dia, às 22 horas, horário de Brasília, calculado pela região sudeste e centro-oeste do Brasil e sul, eu estava em casa, aguardando como sempre, né, se eu ia ser levado através de uma máquina inteligente ou através do simples chamado entre as dimensões, mas eu estava já preparado pelo que estava por vir, porque quando eles dizem que às 22 horas não é 21h59 nem 22h01, correto? Então sempre para mim, nesses aspectos assim, é uma surpresa, né? Aguardar de que forma eu serei levado desse mundo para um outro lugar. E como todos vocês já sabiam, que eu tinha comunicado com vocês, às 22 horas eu estava indo para a nossa base lunar, que é a base da Confederação para o nosso sistema solar, correto? Bom, aquele dia, o dia inteiro, né, após ter escrito aquilo para vocês, eu passei o dia angustiado, porque querendo ou não, a gente sente aquilo que vai acontecer ou o que vai ser discutido. Então, naquele dia, após passar, né, por toda essa angústia, ter as preparações, onde dias anteriores eu estava muito mal, né, por alguns aspectos relacionados ao meu trabalho mesmo, né, como administrador de empresas. Então, eu estava bem preocupado, tanto com o meu trabalho, quanto com o que seria discutido, né, naquela lua. E fiz todos os rituais, que é tomar meu banho, comer, né, uma comida bem leve, preparar bem, né. Algumas consequências dessas viagens interplanetárias e interestelares, elas causaram, né, algumas anomalias no meu corpo. Então, inclusive as minhas vistas mesmo, por mais que eu pisque o dia inteiro, ela às vezes arde bastante por consequência de sequidão mesmo, né? Então é uma das sequelas que ficou, entre outras, né? Então depois de ter me preparado completamente, as horas foram se aproximando e eu saí para o lado de fora da casa que a maioria já conheceu, né? E a outra maioria irá conhecer. E ali na minha mente está a minha preocupação, né? Porque eu irei fazer um trabalho para Sigma, lá em Araçuaí. E esse trabalho foi desmarcado e foi marcado para um outro mês. Então eu tive que alterar toda a minha agenda humana
Eu irei fazer uma viagem agora para Amapá, né? Amapá, Macapá, a negócio mesmo, é um novo cliente. Então eu estava preparando já todo esse trabalho em vista de todos os balancetes que me foram enviados por essa empresa, né, lá do Amapá, desse meu cliente novo, para fazer a análise do balanço e apresentar para eles os dados, né, do fracasso e da queda financeira da empresa. E com isso, tem também as obrigações do dia a dia, né? Então eu não estava preparado para ser convidado, né, para uma reunião, principalmente em uma das luas de Júpiter, né? Lua essa que eu já fui outras 9 vezes, com essa que eu fui 9 vezes, né? Então lá em Ganimedes funciona assim: toda aquela região sul daquela lua, que tem o tamanho de um planeta, e pode ser considerado um planeta também, é dada e partida tanto para o governo oculto benevolente, como para aquele governo maléfico, e também sobre os governos de superfície, onde os governos de superfície, que é esse que nós vemos, né, em noticiários internacionais, mandam seus representantes, o seu generalato, né, o seu pessoal mais graduado, para poder fazer acordo com essas facções maléficas e benéficas também. Então, estar perto dessa gente é muito complicado, tá? Porque você conhece aquelas pessoas, você sabe onde elas moram, você sabe o discurso que elas fazem, né? Ao nível do berço internacional. Você sabe onde é as suas cidadelas intraterrenas, você sabe o que elas estão planejando, você sabe que elas têm, cada uma, a sua agenda a ser cumprida e nenhuma pode ultrajar a agenda do outro, porque senão há uma quebra de protocolos, e se há uma quebra de protocolos, há uma guerra, tá? Que é guerra oculta, e essa guerra ela sobe para o governo, vamos dizer, né, lícito, e ele faz guerra também. Então naquele dia eu fui ali para fora da casa, que é onde eu estou hoje gravando esse áudio. Eu vim aqui para poder pegar algumas correspondências, como conta de água e luz, né? E pegar algumas outras coisas também. E com isso, eu olhando para o céu, aguardando uma máquina inteligente lunar vir me buscar, ou aguardando o chamamento do próprio Mazaziel para que no abrir e piscar de olhos eu estivesse no salão dele, ali na nossa base lunar. Acabou que, olhando para o céu, eu vi descer dele essa máquina lunar, tá? A sua semelhança se assemelha muito a uma pedra lapidada de diamante, tá? Ela desceu no quintal da casinha. O brilho dela é incomum, né? É um brilho bem translúcido mesmo. Os raios que saem dela pelo próprio brilho natural transpassa qualquer tipo de metal, parede, qualquer tipo de solidez, correto? Então, às 22 horas, a nave lunar, ou máquina inteligente lunar,
ela desceu na passarela da casinha que muitos de vocês caminharam já por ela. Ela abriu, eu entrei dentro dela, ela é muito pequena, de altura ela tem 2,5 metros aproximadamente, tá? Ela se assemelha muito a uma pedra de diamante lapidada, muito bonita mesmo, e não tem nenhum lugar para você sentar, mas quando você entra, do chão sai uma espécie de gelatina que fixa nas suas pernas e cobre até a altura do seu joelho, tá? E aí você tem que esticar os braços para a lateral. Dessa parede também sai essa coisa gelatinosa e funde ali também no seu braço, correto? E do teto sai e funde na sua cabeça, chegando próximo ali aos seus olhos. Então o seu corpo fica todo mobilizado dentro desta máquina inteligente. Não foi possível ver ela decolando, ou seja, eu não tive acesso a uma visão de dentro para fora. Quando eu dei por mim, eu posso calcular pela previsão de tempo, uns 30 segundos, 40 segundos, por causa do relógio sentimental que nós carregamos dentro de nós, como uma previsão de tempo. Então eu acredito que essa viagem tenha durado 40 segundos, 30 segundos no máximo. Porque no mesmo momento que essa gelatina me envolveu, rapidamente ela se descolou de mim. E quando ela se descolou de mim, a porta se abriu, tá? Na verdade nem é uma porta, é uma fenda, né? Ela se abriu, eu estava dentro da rampa noroeste da base lunar, que fica envolvida por um grande domo. Dali eu caminhei, tá, até um dos elevadores e desci e segui por uma outra sala, e lá eu tive acesso à sala de Mazaziel. Chegando lá estava, né, Agnachete, Agmeresh, Atilil, Mereconoab, Aca, Arnetoliel e Zamaniel também. Como outros seres que eu já falei nos meus audiovídeos pelo YouTube, como também em postagens no Facebook. E também seres que eu ainda não fiz a tratativa de falar com vocês, correto? Mas que todos vocês irão conhecer. E com isso, eu tive que prestar conta, né, de muitas coisas que aconteceram e estão acontecendo nesse mundo. Eu tive que prestar contas da supervisão do mundo. Eu tive que prestar conta dos lugares que eu deveria ir e não fui, tá? Fisicamente falando. E eu tive que prestar conta por ter mostrado alguns vídeos, né? E algumas fotografias para algumas pessoas daqui da própria lista de transmissão. Não deveria ser feito, mas eu fiz, correto? Então, após prestar essa conta, eu fui chamado a atenção por todos eles. Depois eles, né, fizeram as suas tratativas comigo. E dali, Mazaziel me mandou voltar pelo mesmo caminho que eu tinha feito. E quando eu voltei para essa rampa inicial, para esse domo, ali estava a mesma nave que havia me trazido naquele momento.
Entrei dentro dela novamente, conforme a orientação de Mazaziel, e ali houve todo aquele processo que eu acabei de contar para vocês, tá? Não houve percepção de inércia quanto à sua decolagem, nem quanto ao seu pouso, mas aí eu percebi que demorou. Já não era mais aquela sensação de 30 a 40 segundos, tá? E sim já aproximadamente 2 minutos e meio para estourar, tá? Para cima, uns 4 minutos, eu naquela posição dentro daquela máquina lunar. Quando cheguei ali na lua de Júpiter, Ganimedes, tá? Ou Ganímedes. Bom, eu desci no sul de Ganímedes. Ali no sul de Ganímedes é onde nós temos a principal facção hostil do governo oculto. Desci, quando a nave me liberou de dentro dela e a fenda se abriu para que eu saísse, já estavam ali há bastante tempo, né? Porque eles conseguem caminhar no espaço-tempo, não há limite para eles, a Gnachete e os demais, correto? Eles estavam me esperando. Passamos ali por um grande corredor, bem amplo, mas muito amplo mesmo. Ali eu vi diversas naves governamentais, estadunidenses, canadenses, chilenas, chinesas, tá? Japonesas, alemãs, francesas, inglesas, suecas, tá? Essas naves são naves criadas com tecnologia reversa desde 1945, correto? Criada também a partir dos projetos nazistas deixados, né, após a Segunda Guerra Mundial. E também com a doação de tecnologia por parte dos répteis Anunnakis que ficaram para trás. Hostis, que eu já expliquei para vocês trocentas vezes, né? Então ali estava os draconianos, correto? A sua altura é entre 5 e 8 metros de altura, são gigantes mesmo, tá? Estavam ali também seres reptilianos de cidadelas intraterrenas hostis aqui no nosso mundo e em Marte também. Estava ali seres híbridos criados a partir dos Churupacs e dos Aquirins, como também outras facções hostis que vieram de outros mundos para essa reunião ali na base lunar, tá? Na base lunar de Júpiter. Estavam presentes secretários estadunidenses e canadenses e europeu, tá? Quando se trata da Europa, eles elegem 3 secretários para representar todos os países da Europa, todos os países que fazem parte da União Europeia. Esses 3 secretários que aparecem na mídia, cada um representando o seu respectivo país, mas para uma questão igualitária de representatividade da Europa, esses são os únicos 3, tá, que estavam ali. Como também militares de alto escalão, tá, de exércitos
e de marinhas de várias partes do mundo, correto? Inclusive um general bem graduado das Forças Armadas Brasileiras, que é responsável pelo recrutamento dos melhores militares, convencendo-os a participar de operações com exércitos, tá? Que são ficção. Beleza? Daí dá para vocês me entenderem onde eu quero chegar. Então estavam todos ali, todos, cada um posicionado na frente daquela nave do seu respectivo país. Correto? Esse general brasileiro, ele estava junto com generais canadenses. Então, ele foi, no caso, né, em uma das naves híbridas canadense. Todos elegantemente uniformizados, com fardamento de gala dos seus respectivos países. Porém, por mais que seja um fardamento que esteja dentro da apresentação de normas de vestimenta na área militar, no traje militar, esses fardamentos, eles não são confeccionados com tecido comum, tá? Mas também não vou entrar ao mérito, não. Já o alto generalato das facções dos governos ocultos, que tem aí os seus exércitos híbridos, e do governo oculto benevolente, que também tem seu exército híbrido, o fardamento que eles usam é semelhantemente aquele pessoal daquele filme lá, Jornada nas Estrelas. Tá? São vestimentas pretas, vestimentas cinza metálica e vestimentas esverdeadas. E elas mudam de cor de acordo com o temperamento e o batimento cardíaco daqueles indivíduos que estão a vestindo. E são trajes especiais também. Correto? Mas são trajes de gala. Porque a reunião tem a presença, né, da alta primogenitude. Pois bem, entramos, né, em um grande salão, onde é feita ali toda a conferência, onde é realizado ali todo o procedimento. É tudo muito bem organizado, tá? Ninguém fica de mimimi, nem de falação aleatória. Quando é o momento de falar, todos se calam. Nem se você quiser falar, você consegue, tá? Existe um campo energético dentro dessas salas que faz com que você seja submisso e seja obrigado a ser educado, mesmo se você não concordar com o assunto que está sendo falado. Então, quando é a vez da pessoa falar, ela é desbloqueada e ela consegue canalizar a energia do seu cérebro e produzir essa energia em palavras verbais, em fonética, para poder falar, correto? Ao contrário disso, essa energia ela vai inibir a energia cerebral e você fica sem fala. Então você não consegue falar. É dessa forma que funciona. É uma organização perfeita, muito bem elaborada. Pois bem, como foi autorizado desde 1989 a ida, né, de homens ao espaço, utilizando as suas primeiras naves feitas de tecnologia reversa,
foi autorizado também à humanidade de Eleap, aos seus governos de superfície, explorar e visitar alguns planetas do sistema solar e ir a outros sistemas solares, seguindo todos os protocolos, todas as regras, proibindo-os de descer em planetas que estavam com a sua humanidade em processo de evolução. Correto? Então, a partir daí, o governo começou a explorar o sistema solar, a explorar grandes detritos de rochas, que são inclusive maiores do que todo o continente americano junto, envolvendo América do Sul, América Central e América do Norte, tá? São grandes pedaços de rocha que estão estacionados dentro de um eixo gravitacional próprio, induzido pelo processo gravitacional que inclui o procedimento de translação e rotação dos planetas próximos com a interferência do magnetron do Sol, correto? Então são rochas que estão estacionadas naqueles lugares. As civilizações mais avançadas, elas não têm interesse nesse tipo de mineração, mas foi concedido a liberdade de se minerar, tá? Essas rochas espaciais. Então, houve um acordo entre os governos de superfície e ambas facções dos governos ocultos para poder fazer a prospecção e a mineração desses rochedos, conseguindo então a matéria-prima mineral ideal para a confecção e aperfeiçoamento da tecnologia que eles trabalham, tá? A pedido dessas raças hostis. Por quê? Porque essas raças hostis que estão aqui no nosso planeta, seja morando entre nós ou nas cidades intraterrenas, elas só podem sair desse planeta com autorização da Federação, que por sua vez dá autorização à Confederação para o julgamento. Então a Confederação autoriza esses seres a fazerem viagens até, como por exemplo, a essa lua de Júpiter, tá? E outras luas como de Saturno e inclusive em Marte, para participar de conferências e reuniões daqueles que eles intitularam como sendo seus representantes. Então eles seguem esse tipo de protocolo e tem um horário pré-determinado para eles voltarem para o planeta. Se eles saírem dessa zona, eles são abatidos e mortos. Então não tem escapatória. Correto? Já essas facções, tanto benevolentes quanto maléficas, elas têm a prerrogativa de sair do planeta, adentrar alguns planetas do nosso sistema solar e ir visitar para comprar, vamos dizer assim, vou usar o termo comprar para você entender, mas aperfeiçoar no conhecimento, tecnologias de sistemas solares próximos ao nosso, que são sistemas solares onde tem planetas, onde eles são totalmente benevolentes e eles compartilham a tecnologia em seus 5% num total de 100 para essas facções, tá? E é permitido porque faz parte da evolução, tá bom? E segue
alguns procedimentos dos protocolos ali vigentes também. Então é assim que funciona. Pronto. Naquela reunião ali, foi pedido, na verdade, a ampliação dessas viagens e foi negado, tá? Tanto pelas facções benevolentes quanto para as facções maléficas que têm aí os seus interesses escusos, né? Os seus líderes, que são esses seres draconianos hostis e reptilianos hostis, entre outras facções dos seus gêneros de nome, eles permanecem calados porque eles não podem se manifestar. Por quê? Porque antes da reunião, os seus seguidores, né, os seus subalternos, têm reuniões dioturnamente com esses seres. E aqueles que são tidos como privilegiados moram em cidades intraterrenas, já com todos os seus familiares humanos, junto com essa raça. Então imagine o estado de Minas Gerais. Eu vou dar referência do meu estado, Minas Gerais. Vamos supor que toda a extensão territorial do estado de Minas Gerais esteja no subterrâneo. Então todo o estado de Minas Gerais tem ali os seres hostis. E eles coabitam com esses humanos que são escolhidos porque são mais voltados à questão do sacerdócio e devoção a esses seres. Então são convidados para morar em suas cidadelas intraterrenas, que são cidadelas intraterrenas que vai além de qualquer filme de ficção científica que você possa ter imaginado existir. É de uma tecnologia ímpar, fora do comum, tá? Então as reuniões, elas são feitas ali. Esses seres, eles falam tudo que eles querem e tudo que eles estão reivindicando para os seus escolhidos, que por sua vez, nessas viagens, faz a sua petição muito bem apresentada, com um argumento assim que você ficaria pasmo de boca aberta, tá? E que você, como um ser humano comum, você cedia à vontade, porque a lábia é muito boa. Então eles trazem a memória da exploração do planeta, do sistema da biodiversidade do planeta, das consequências que o homem está gerando para o planeta, sabe, convencendo que esses protocolos sejam tirados para que eles possam terraformar novamente o planeta. Correto? Já por outro lado, a outra facção, ela defende o livre-arbítrio e deseja que a própria humanidade auto se destrua por consequência da sua desobediência. Correto? Então, a parte maléfica, ela reivindica o planeta como sendo deles e dos seus representantes, apresentando ali uma proposta que aos olhos de qualquer ser humano seria a melhor proposta para a vida desse planeta. Apresenta ali inclusive as construções que seriam feitas, se assim fosse permitido e houvesse um tratado de acordo com a própria consciência do planeta, uma vez que depende dos tratados com essas raças da alta primogenitude, principalmente da superfederação. Então, na cabeça deles, funciona assim: nós iremos convencer com o nosso argumento, né, esses seres da alta primogenitude, eles irão dar uma carta para nós, nós iremos até
a consciência do planeta e iremos dizer a ela que nós queremos uma chance. É como se fosse isso, quero que vocês entendam, tá? Mas o argumento vai muito além disso que eu estou querendo apresentar aqui para vocês. Então eles querem essa autorização para dizimar da noite para o dia todas as construções. Quando eu falo construções, são casas, prédios, shopping, pontes, viaduto, estradas, e dizimar junto com isso toda a fauna e toda a flora do planeta. Aí você me pergunta, Carlos, essa facção maléfica, que é do governo oculto, maléfico, tem tecnologia para fazer isso da noite para o dia? Tem. Tem. É um dispositivo alfa que é colocado no núcleo do planeta, faz a utilização da sua magnitude de amplificação energética, lança feixes de laser de debaixo da Terra para cima, conectando em esferas que estariam no céu a uma certa altitude, e essas esferas, após receber essa energia, ela amplifica essa energia como se fosse uma rede de sinal Wi-Fi, e isso faz com que todo monumento vire pó. Vire pó, acabe tudo. Seria como se o mundo fosse construído de farinha de trigo e você ligasse o ventilador e soprasse tudo. É uma tecnologia terrível. Terrível. Chamada de arma de terror. Tecnologia essa que foi usada na época da Suméria. Quem lê o livro, né, de Inanna, aquela parte onde Inanna coabita ali na Índia, e Marduk vai até a ela e usa uma arma de terror que destrói todo aquele país e faz com que ele vire cinza e pó, é essa arma. Quando você lê nas escrituras de Zecharia Sitchin falar de armas de terror, ele usa o termo armas de terror convencendo que seria uma arma nuclear.